A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, graça e paz, a paz de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Agradecemos a Deus por mais um dia que Ele tem nos concedido, agradecemos ao nosso Deus, pois até que Ele tem nos ajudado, tem nos guardado e tem cuidado de nós, amém? Glória a Deus! E agradecemos ao nosso Deus vivo, pois a alegria do nosso Deus é a nossa força. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Luiz Bittencourt, do Ministério Igreja Monte Porta do Céu, com uma palavra de Deus para você de reflexão. Se você pode perceber, no fundo aí atrás está escrito, ó, Jesus está voltando. Você crê nisso? Isaías 53, no primeiro versículo, diz o quê? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestará o braço do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Tem como tema, né, nessa live, todas as lives que eu faço, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí, ó, Jesus voltará para o arrebatamento. Está escrito aí logo atrás, tá vendo? Ó? Arrebatar a igreja dele, o povo lavado e remido, né, que fez a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito. Todos os benefícios que o Senhor tem feito. Nem temos como agradecer, não temos como pagar, né? Só Deus mesmo. E Ele já fez tudo por nós ao enviar seu Filho e demonstrar o seu grande amor pela humanidade. Não só por mim, por você, ou por particularmente, mas por toda a humanidade. Enviar seu Filho como um Cordeiro Santo de sacrifício e ali na cruz do Calvário sermos comprados pelo alto do preço do seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor, a morte de cruz, né? Glória a Deus nas alturas. Amém? Glória a Deus. Meus amados, como o título está, Jesus está voltando para o arrebatamento, né? Para o arrebatamento da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Estava vindo para o meu trabalho hoje, não vim de carro. Muitas vezes é bom a gente estar... Às vezes eu só venho de carro, e às vezes nós temos que andar nas vidas das pessoas também, né? É assim, eu assentado ali, irmãos de igrejas, né, que eu nunca tinha visto, mas eu vi, porque eu sempre, eu de vez em quando eu pegava ônibus direto, e ali eu me encontrei, né? O nosso abençoado lá, nosso irmão, nós começamos a comentar sobre os acontecimentos, as coisas, sobre o carnaval, sobre essa manifestação demoníaca aí no carnaval aí, né? Essas coisas que aconteceram aí, né? Apologia a Exus, né? A demônios, né? Pô, é aquilo. Então ali nós estávamos conversando ali, comentando sobre todas essas coisas. Falamos da igreja, a dificuldade, né? O que está também dentro das igrejas, né? Coisas más e coisas boas também, claro, do meio desse meio que vai ser separado o povo de Deus, e dentro do seu povo, ele vai tirar um povo de dentro do seu próprio povo. Essa é a verdade, né? Essa é a palavra. Jesus não vem buscar a denominação. O arrebatamento não vai ser para denominação, ou então até sobre posições, né? Só vou buscar os pastores, só vou buscar os obreiros, só vou buscar aqueles... Não. Jesus vai buscar aqueles que merecerem e estiver pronto para irem com ele, né? No grande arrebatamento. Aqueles que não estiver pronto, infelizmente, a verdade vai ficar, né? A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, porque Jesus conhece o coração de cada um de nós. Jesus conhece o coração de todos nós, né? E o qual Jesus, ele notificou na sua palavra que larga, espaçosa é a porta da perdição, é a porta do inferno, onde muitos caminharão e entrarão por ela, né? Jesus tem enviado mensagem. Eu até estava falando com esse rapaz, falei, não tem mais ninguém inocente. Rapaz, irmão, na pandemia ninguém foi inocente. Pegaram os cristãos de surpresa, pegaram a igreja de surpresa, pegaram fulano de surpresa, pegaram o mundo de surpresa. Não, Deus havia avisado através de profetas, através de atalaias. Deus avisou. Então não tem ninguém inocente. Foi que igual o Jonas entrar lá em Nínive e pregar lá sobre 40 dias. Aquele povo deu ouvido e se arrependeu. E Jesus e Deus perdoou, né? Derramou sua infinita misericórdia sobre aquele povo.
Sodoma e Gomorra foi diferente. Os próprios anjos do Senhor foram lá e eles não quiseram obedecer e foram simplesmente fulminados, né, em fogo e enxofre. Aquele povo que estava ali no deserto quando saíram do Egito, quando Moisés subiu para pegar os mandamentos lá em cima, que Deus havia de falar, ele estava conversando com Deus, e Deus dando os 10 mandamentos, quando ele desceu, aquele povo adorando um bezerro. E ele, o que acontece? O próprio Deus falou, esse povo pecou contra mim. Desce. Aí Moisés desceu, ainda intercedeu pelo povo, mas quando ele viu a realidade lá, ele na mesma hora falou, quem está do lado do meu Deus, vem para o meu lado, vem para esse lado. E teve algumas pessoas foram para o lado de Moisés, e as outras ficaram, né, criticando e ficaram do lado. E essas pessoas, a terra se abriu e engoliu elas todas. Então é dessa forma, gente. A Bíblia é verdade, a Bíblia é real. Eu estava conversando com um rapaz, esse meu irmão, né, irmão Cristo. Eu estava conversando, a Bíblia é realidade, gente. A Bíblia não é fábula, não. A Bíblia não é historinha, não. É verdade, realidade. Muitas parábolas que Jesus falou, ele viu e ele presenciou. Jesus, antes da criação dos céus e da terra, Jesus já estava, né, ali, presente. Tanto que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo, né, estava ali com Deus. Nada, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O próprio Jesus estava já ali. Sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a própria palavra nos notifica isso. Então, o que acontece? O centro da Bíblia é Jesus. É o Filho de Deus. Tanto que ele enviou o Filho. E qual é o centro da salvação? Qual é a única porta? É Cristo. É Jesus. É o único que leva a salvação. Não existe outro. Ele disse bem claro na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus disse isso e notificou. Então, hoje, nós estávamos conversando ali, como é bom conversar, e ali eu também, ao mesmo tempo que eu estou falando ali as coisas, estou pregando dentro do ônibus, né? As pessoas ali, eu creio que tem pessoas dando ouvido, que estavam falando sobre muitas coisas dentro da palavra de Deus, o qual, né, eu comentava com ele, muitas coisas foram enxertadas dentro das igrejas, muitas coisas foram tiradas dentro das igrejas, né? As pessoas fugiram da verdade e voltaram às fábulas. Outra coisa, criaram comichão nos ouvidos, largaram a sã doutrina de Deus e juntaram para si doutores, doutoras, homens, mulheres, né? Aí de acordo com os seus preenchimento dos seus egos, e tá aí, né? Então, no tempo que eu entreguei, ninguém foi inocente. O tempo que foi 2010, que eu falei sobre o que veio, não foi só eu, mas muitos profetas profetizaram também que viria, que Deus havia revelado, mas ninguém deram ouvido. Então ninguém é inocente da pandemia. Não venha dizer, não, vai ser igual aquele dia. Chega lá, mas Senhor, ninguém me falou nada. Olha só, você não deu ouvido, eu enviei tantas pessoas até você. Até pelo celular você ouviu a minha voz. Até pela tua televisão tu ouviu a minha voz, mas você não quis dar ouvido. Até eu estou falando com ele, ontem nós estávamos comentando ali, e eu tive conversando ali com um abençoado também, e nós comentamos ali. Então até ele falou assim, esse pessoal é carnal, rapaz. Eles não dão ouvido às coisas espirituais, não. Eles não dão ouvido a Deus, não. Eles não dão ouvido a nada, não. Você pode falar, mas não dão ouvido. Ele está certo, está real. Mas olha só. Aí eu falei para ele assim, o que a Bíblia diz lá? Eu não posso deixar de pregar a verdade. Eu não posso deixar de falar, mesmo sendo com essas pessoas. Não posso, sabe por quê? Lá em Apocalipse, nas 7 igrejas, 2 foram agraciadas por Deus, que foi Esmirna e Filadélfia. Mas as 5 igrejas, como Sardes, Pérgamo, Tiatira e outras mais lá, foram repreendidas pelo Senhor, por Jesus. E outra coisa, qual que ele diz lá no último versículo? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, às igrejas. Então, Jesus
Quando essas igrejas caíram no livro de Apocalipse, é porque Jesus sabia que no futuro, hoje, nesse determinado tempo, tudo isso ia acontecer. E haveria Jezebéis, ainda hoje existem Jezebéis dentro das igrejas, ainda existe aquele pastor, né, que diz que é rico, que está tudo certo, que está lá em cima, está cheio de bonança, está com um igrejão, está cheio de membros, mais de 7 mil membros, 10 mil membros, fala assim, ó, graças a Deus, consegui, tá tudo certo. E Deus de repente vê, tu é pobre, miserável, nu, né? Procura apresentar-se a mim e ser purificado no meu fogo. Jesus fala isso para esse pastor. E aqueles que dizem que vivem, tá lá em Apocalipse. Muitos hoje ainda existem, tá aí. Essas igrejas estão aí. Eu vivo, eu estou vivo. E solta, e fala em línguas, profetiza, e Deus fala assim, ó, tu dizes que vive, o que eu conheço de ti, que tu dizes que vive, mas tu está morto. Eu estava falando sobre Ezequiel 37, aquele povo estava morto. Olha só, veio a palavra há tanto tempo a Ezequiel ali, Ezequiel pregando, ninguém dá ouvido. Aí Ezequiel ali, ele via o que via, mas não via a profundidade de Deus. Então pega Deus ali, já não veio mais a palavra. Veio a mão de Deus sobre Ezequiel e pôs ele no meio de um lugar onde ele não queria estar. Dentro de um vale de ossos secos. Rodei o vale. Podereis viver esses ossos? E ele disse com sabedoria, Senhor, tu o sabes. Por quê? Nas mãos de Deus está a autoridade. Se ele quiser fazer, ele faz. Hino, o louvor de Adelino Massal. Se Deus fizer, se não fizer, ele vai ser sempre Deus. Então, a autoridade máxima é Deus. Então, ali, em Ezequiel 37, está ali a prova, né? Está ali a prova. Então, o que acontece, gente? Nós estávamos comentando sobre tudo isso. A desobediência do povo, essas coisas do carnaval que aconteceu, e eu simplesmente disse, ó, o que o homem semeia, ele vai colher. E aí falamos a verdade ali. E quando eu disse que o coração, nós temos que continuar falando. Ah, eles querem ouvir ou deixam de ouvir, mas nós temos que falar. É a mesma coisa, Jesus vai voltar. Quem quer, não querendo ou querendo, seja quem for, ele vai voltar, vai arrebatar a igreja e vai se cumprir a sua palavra, como ele disse. Olha, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Está se cumprindo. O povo não desperta, mas o cumprimento da palavra está aí. Fugiriam da sã doutrina de Deus, está aí, né? O amor, a iniquidade aumentaria de tal forma que o amor de muitos esfriaria. Está aí acontecendo. Mas o que acontece? Tudo tem o seu preço. E eu falava ali sobre Davi. Muitos pregam, muitos falam da palavra. O que a palavra diz ali em Mateus 7? Não julgueis para que não seja julgado. Com a mesma medida que julgais, o teu próximo vai ser julgado também. Será julgado na mesma medida. Nós vemos ali Davi, quando ele julgou aquele homem que Natan veio contar a história dele. E o que Natan falou? Natan foi embora e depois voltou. Natan disse assim, ó, este homem é tu, ó rei. E ele se arrependeu, chorou ali a noite toda. E na manhã seguinte Natan voltou, ó, da morte Deus te livrou, hein. Mas de tudo quanto você procedeste do teu lado, tu vai passar. Às vezes nós pregamos a palavra de Deus. É tranquilo pregar a palavra de Deus. É maravilhoso você estar falando de Jesus, é maravilhoso. Mas olha o que eu estou dizendo para você, a palavra em si é um julgamento. A palavra em si é um julgamento não só para aqueles que estão ouvindo, mas para aqueles que estão pregando. Se eu prego aquilo que eu não vivo, vai dar de volta para mim. Como eu posso pregar uma coisa que eu não vivo? A palavra de Deus é séria. Tem muita gente aí que aprende os versículos e tal, e já sai pregando, já sai mencionando. A palavra ela é revelada.
A palavra tem uma profundidade tremenda com Deus. Olha só o que Deus diz em Isaías 53. A palavra que sair da minha boca, quer dizer, sai da boca de Deus, ela não voltará vazia para mim, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Lá em Hebreus ou Efésios, não sei onde é, tem uma dessas mensagens. Eu não sou um computador, mas dizem, e quem conhece a palavra de Deus vai dizer que eu estou falando a verdade, que a palavra ela é viva e eficaz, a palavra de Deus, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Olha só, mais cortante, como ela é perigosa, a ponto de dividir alma e espírito junto e medula, e discernir pensamentos e intenções do coração. Olha só como a palavra, a Bíblia diz que Deus esquadrinha o coração do homem. Essa palavra é tão profunda, tu vê o que ela fez em Ezequiel 37. Ela entrou profundo ali e deu forma àquilo que não tinha forma. Ela entrou tão profundo que preencheu o vazio, aquilo que estava vazio, e trouxe luz aonde já havia trevas. Olha como essa palavra é. Sabe quem é essa palavra que eu quero te dizer? É Jesus, é o pão da vida. É aquele alimento que ele disse, é a carne dele e o sangue. E quem não se alimenta dessa carne, desse sangue verdadeiramente, não faz parte de comunhão com ele. Então é uma profundidade tremenda, gente. Pessoal, desperta. A palavra de Deus é real, ela é verdadeira. Não é livro de conto de fadas, não. Vai se cumprir. O inferno existe. Ó, Deus existe, o céu, a vida eterna. Jesus notificou isso. Falou claramente. E ele também falou sobre o inferno. Ele falou também sobre o sofrimento das pessoas no inferno. Ele falou, o lago de fogo está sendo pronto para o inferno ser jogado no inferno, a morte, todos aqueles, e o falso profeta, o diabo, Satanás, todos eles que fizeram a vontade de Satanás, fizeram a vontade do mal, vão ser jogados no lago de fogo. Muitas pessoas confundem o lago de fogo com o inferno. Não, o lago de fogo está sendo preparado por Deus para o juízo final. O inferno existe. Tem pessoas nesse momento, lá, num grande sofrimento até o juízo. E lá não tem mais choro. Quer dizer, lá o gemido será longo. O choro vai ser muito mais longo. O desespero, a agonia. Então hoje, nós vemos o que está acontecendo. É simplesmente, eu falei para o meu abençoado que estava lá dentro do ônibus. Falei, meu irmão, isso é tudo cooperação para cumprimento da palavra de Deus. É cumprimento, porque olha só, quem está fazendo mal está cumprindo a palavra, e quem está fazendo bem está cumprindo a palavra também. Agora, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. A verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Aí você estará fazendo o caminho, trilhando o caminho da justiça, e como as virgens prudentes, esperando o teu noivo, o teu Senhor, vir no dia da redenção. Então, agora aqueles que querem como a virgem louca estão aí, dentro das igrejas, fora, né? O mundo, igualando-se ao mundo, né? Amando mais, se inclinando para o mundo carnal, o qual cria uma inimizade contra Deus, criando pessoas naturais que não entendem as coisas do Espírito, não entendem, sobrevirão sobre elas, e elas ficarão perdidas, não sabendo o que fazer. Por quê? Não tem sido espiritual, não tem andado no mundo espírito, não tem andado com Deus, porque quando você está na presença de Deus, a própria palavra nos notifica, o Senhor nos notifica, que o Senhor jamais vai deixar acontecer alguma coisa, antes ele vem e nos avisa através dos seus santos profetas. É revelado para que o povo venha se precaver. Se Deus falar assim, ó, fiquem em oração, que vai vir tal coisa, fiquem em prontidão. Quando aconteceu no deserto, sobre o espírito da morte, o que Deus fez? Unja suas casas, coloca o sangue do cordeiro, e ele não entrará aí. O povo ouviu, né? Quem não ouviu, o que aconteceu? Chorou, meu. Gemeu. Mas quem ouviu, colocou, obedeceu a Deus e foi lá, e aconteceu. Ficaram lá guardados.
Então é melhor obedecer do que sacrificar. Deus tem falado, eu não sou inocente, você não é mais inocente, ninguém é mais inocente. A palavra tem sido pregada em todos os quatro. Brasil é um país livre para pregar o evangelho. Se você não tem ouvido, me desculpe, infelizmente você não é culpa do fulano, não é culpa do pastor, que você diz que ele rouba a igreja, essas coisas, as desculpinhas, né? Que fala assim, mas eles fazem tudo errado e fica ali. Não, você tem que ver uma coisa. Os nossos olhos estão em Cristo, não estamos no mundo. Porque se eu olhasse para o mundo e olhasse como você, eu já estava longe da igreja, estava longe de Jesus há muito tempo. Então eu não olho para você, eu não olho para o fulano, porque todos nós somos imperfeitos. Mas o único que pode fazer a diferença sobre nossas vidas e mudar tirar nossa vida do cativeiro, virar o cativeiro, é Jesus Cristo. É o único, é o Deus Todo-Poderoso que pode modificar a nossa vida, que pode nos orientar e direcionar a vida eterna. Ele disse bem claro, eu sou a porta estreita, ele é a porta estreita. Estreito, difícil é o caminho, apertado, pois esse caminho é que leva à vida eterna, que leva ao reino dos céus. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Você sabe o que é a palavra perseverar? Luta. Aí vem problema, vem adversidade, mas você tem que estar ali, presente. Tem que estar ali, seja na tempestade, na dor, seja onde você está ali. O que nos separará do grande amor de Deus? A morte? A fome? A nudez? O que vos separará do grande amor de Deus? Então, quando nós olhamos para Jesus, como Pedro olhou pela primeira vez e pediu para andar sobre as águas, Jesus, venha, e você vai andar sobre as águas. Assim Jesus faz com todos nós. Ele faz nos andar sobre a face, ainda que há profundidade. Jesus vai te fazer andar sobre a face das águas, meu. Jesus vai fazer a gente andar pela face das águas. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecerão para sempre. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas o fará. As coisas estão acontecendo, Jesus está voltando, aí está a mensagem, Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Você preste atenção, tudo que está acontecendo ao redor da terra, desde a pandemia, antes, Deus tem avisou muitas coisas, já eram acontecimentos predestinados à sua vinda, já de ligação com a sua vinda. E agora, 2020, mais ainda Deus está avisado. Todas as coisas, sinais na terra, no céu, em todos os lugares, Deus tem mostrado, Deus tem falado, usado o profeta, está lá. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda incrédulas, muitas pessoas ainda estão brincando com Deus. Cuidado, que a qualquer momento, quando você pensar que é a paz, pode vir uma repentina destruição. Quando 2020 eu falei com esse jovem, esse rapaz lá, um amado da igreja lá, abençoado, que 2020 Deus me revelado que vinha algo pior que o Covid. Eu não sei o que é, mas já viu o Omicron, já viu a influenza, já viu H1N1, né? E fora as outras que estão vendo aí, viroses, peste, doenças aí. E disse que vai vir uma pior, uma variante. Está vindo uma variante. Deus está falando, Deus está avisando. Olha o que fizeram no carnaval, fazendo apologia. Esse mesmo demônio aí, esse mesmo inferno, demônio, ele tem temor de Deus. E ele sabe do cumprimento no final de todas as coisas. Então ele está tentando levar muitos junto com eles, tá? Esse preto demônio que você faz apologia, ele mesmo vai te atacar. Ele mesmo vai atacar a tua casa, o teu lar, a tua vida. Porque ele tem amor a ninguém. Ele é frio, calculista e sanguinário. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus, ele veio, mostrou a todos que ele veio trazer boas novas a todos nós. E ele veio dar direito a cada um de ser chamado filho de Deus quando crê nele e aceita ele como único e suficiente Salvador. E nós vamos morar com ele nos céus, aonde nunca mais vai haver choro, gemidos, mas só alegria e refrigério. Amém? Glória a Deus, que a paz de Deus de Jesus seja com todos e que você possa ouvir mais essa live e crer que Jesus está voltando. Tá? Jesus vem, desperta tu que dormes, desperta a igreja, desperta você também que não é crente, você que está afastado, volta para Jesus. Amém. Glória a Deus.